Como um rastreador de contato, você precisará calcular por quanto tempo um caso deve ficar isolado e por quanto tempo um contato deve permanecer em quarentena. Será baseado no seu entendimento do período infeccioso de cada um e será um componente importante para trabalhar com casos e contatos e, assim, limitar a disseminação da doença. Então, vamos olhar alguns exemplos muito práticos, com o uso de um calendário para ver como isso pode funcionar. Por quanto tempo um caso deve permanecer isolado dos demais? Bom, a resposta curta seria que o ideal é que fosse enquanto ele estivesse contaminando, mas há uma resposta mais longa. Sabemos que até serem diagnosticados, eles provavelmente já estavam doentes. Até começar a investigar o caso, o período de contaminação já vai ter começado, pelo menos alguns dias antes. Então você precisará conversar com ele sobre o isolamento durante todo o tempo que durar o período infeccioso dele. Terá que monitorar os sintomas todos os dias para ajudá-lo a determinar se ainda está infeccioso ou se já está recuperado. Lembre-se, ele precisará fazer o isolamento por pelo menos 10 dias após o início dos sintomas e você precisará saber se os outros sintomas apresentam melhoras e se não teve febre nos últimos 3 dias. Vejamos na prática como isso se apresenta. Vamos supor que identificou um caso e que ligou para ele em 10 de maio. Durante a conversa, ele diz que se sentiu doente no dia anterior, ou seja, em 9 de maio. Você sabe que ele já estava infeccioso 2 dias antes de ficar doente e que ele permanecerá contagiando por pelo menos 10 dias após o início. Com isso, se somarmos 10 dias a partir de 9 de maio, o resultado é 19 de maio. Então você pode ver aqui em azul o período infeccioso total, que começou 2 dias antes do início da doença e se estendeu até 19 de maio, ou seja, 10 dias após o início. Sabemos que este caso estará contagioso pelo menos até o dia 19 de maio, mas você precisará fazer um acompanhamento contínuo para verificar quando o isolamento dele poderá terminar, já que você precisará saber quando os sintomas foram interrompidos sem o uso de medicação. Logo, o isolamento não poderá terminar antes do dia 19. Mas lembre-se de que você precisará fazer um acompanhamento com ele para ver se realmente pode terminar o isolamento no dia 19 ou não. Neste slide, os dias do período de contaminação aparecem em azul e você perguntará sobre os contatos que ele teve desde o dia 7 de maio. Eles aparecerão aqui em amarelo. Acreditamos que após a ligação inicial, de 10 até dia 19 de maio, ele esteja em isolamento, então não teremos nenhum contato adicional. Na conversa que terá com ele em 10 de maio, você precisará listar todas as pessoas com as quais ele teve contato desde o dia 7 de maio. Agora que identificou os contatos e ligou para eles, precisará ajudá-los a calcular por quanto tempo devem permanecer em quarentena. A resposta curta seria que o ideal é que dure enquanto eles estiverem infecciosos, ou seja, 14 dias desde o último contato com alguém infectado. No entanto, há uma resposta mais longa. Até o momento da sua conversa com o contato, pode ser que já se passaram alguns dias desde o contato com o caso e, por isso, você precisará descobrir por quanto tempo precisam ficar em quarentena desde o momento em que vocês conversaram. Em uma situação, o contato já pode estar com a doença em andamento, ou, por exemplo, eles podem morar com o caso e, portanto, terão contato com um potencial transmissor. Isso vai exigir alguns cálculos adicionais. É importante também observar, ao conversar com um contato, se ele desenvolveu sintomas, porque daí será considerado um caso e precisará fazer isolamento em vez de quarentena. Agora vamos pensar em um exemplo específico. Lembra-se do caso que comentamos antes? Bom, vamos supor que você ligará para um dos contatos em 13 de maio. Durante a ligação com ele, você entende que a última interação,
O último contato com o caso foi em 10 de maio, ou seja, o segundo dia de doença do caso. Então, ele precisa ser orientado a fazer quarentena por 14 dias desde a última vez em que esteve exposto ao caso. Se a última exposição dele foi em 10 de maio, adicione 14 dias, o que significa que deveria permanecer em quarentena até o dia 24 de maio. Já mencionamos que se um contato mora com um caso, fica um pouco mais complicado determinar o período de quarentena, porque o período de quarentena de ambos será mais longo. Então, o contato deve começar a própria quarentena imediatamente também por 14 dias após a recuperação do caso, porque assim fecharia o período da última vez que teve contato com um caso infeccioso. Então, para alguns contatos, a quarentena será mais longa do que 14 dias. Vejamos como ficaria tudo no calendário. Vamos supor, mesmo cenário, ligamos para o contato em 13 de maio. É a mesma história, mas agora ele mora na mesma casa que o caso. A pessoa que mora com ele ficou doente no dia 9. Vamos supor também que o caso estará completamente recuperado até o dia 19. Fecharia 10 dias desde o início da doença dele. Portanto, se os contatos precisam fazer quarentena por 14 dias após o último contato infeccioso, este precisaria ficar em quarentena até 2 de junho, já que seriam 2 semanas após a recuperação completa do caso que vive com ele. Como podemos ver aqui neste exemplo, em que o contato mora com o caso, o período de quarentena será de quase 3 semanas, porque precisará ficar em quarentena enquanto ainda estiver em contato com o caso e por até 2 semanas depois.